O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos coloca diante do mistério da cruz. Já na primeira leitura do profeta Isaías, nós vemos o 3º cântico do servo de Javé, mostrando o manso cordeiro que se deixou bater, se deixou arrancar as barbas, não levantou, não abriu os lábios, não se manifestou contra. O profeta Isaías já profetizava aquela atitude mansa de nosso Senhor, que seria levado ao matadouro, seria imolado para a nossa salvação. E no Evangelho nós vemos isso. Jesus começa a revelar o mistério da sua paixão aos seus apóstolos e também depois a toda a multidão que o seguia. Jesus ele corrige a visão que os apóstolos tinham dele e a visão que eles mesmos tinham de quem seria o Messias. No começo nós vemos a profissão de fé de Pedro, né? No Evangelho de São Mateus nós temos essa profissão mais completa, né? Pedro diz, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Depois de responderem, né? Uns dizem que é Elias, João Batista, alguns dos profetas. E quanto a ti, Pedro responde: tu és o Messias. São Marcos diz somente isso. São Mateus vai completar as palavras de São Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E depois Jesus então diz: por isso eu te digo, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai do céu. Te digo então que tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas isso está no Evangelho de São Mateus, não no de hoje. Jesus começa então depois a falar sobre a sua paixão.
nosso Senhor vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E aqui São Marcos salienta que Jesus dizia isso abertamente. Por que nosso Senhor precisava anunciar isso logo depois da profissão de Pedro? Porque ainda que eles crescem que Jesus era o Messias, e de fato ele o era, a visão que todos tinham do Messias era uma visão triunfalista. Os judeus acabaram por esquecer-se daquela profecia de Isaías. Para aqueles que estudavam propriamente a palavra de Deus, sabiam que o Messias viria, mas ele seria aquele que teria a sua imolação. E Jesus, então, quer recordar isso a eles. É claro que quando Jesus começa a falar da cruz, isso se torna um escândalo para todos os seus ouvintes. Hoje nós temos uma visão da cruz bastante piedosa, né? Nós olhamos os nossos crucifixos, aquilo nos inspira piedade. Mas na época de Jesus, a cruz era o pior tormento, o pior de todos. Era algo terrível. Somente pensar de que alguém pudesse padecer aquele suplício, aquilo já era causa de repulsa. Mais ainda se isso se reservasse ao Messias, ao mestre que eles tinham. Mas é justamente isso que nosso Senhor estava fazendo com que eles entendessem. O mistério da vinda de Jesus neste mundo comportava essa passagem pela crucifixão. A cruz, ela não é um acidente de percurso na vida de Jesus, mas é algo fundamental. Ele veio aqui para isso. Momentos antes, né, de nosso Senhor sofrer a sua paixão, ele disse: Pai, né, foi precisamente para essa hora que eu vim. E é muito oportuno nós meditarmos tudo isso. Ontem nós celebrávamos a festa da exaltação da Santa Cruz. E hoje, não fosse domingo, nós celebraríamos a memória de Nossa Senhora das Dores. Então essa liturgia, né, embora não seja da festa da exaltação da cruz, está muito bem, né, colocada nesse fim de semana, naquilo que nós estamos meditando. E depois de anunciar o mistério da cruz, Pedro, então escandalizado, começa a repreender nosso Senhor. É uma coisa natural. Eles esperavam um Messias triunfalista, porque, na verdade, o povo de Israel já padecia de um cativeiro de longos séculos, a começar lá no Egito. O povo de Israel foi escravizado pelo Egito, libertado por Moisés. Depois, mais tarde, quando o reino de Israel já estava estabelecido, aquele povo foi cativo do império da Babilônia. E agora, no tempo de Jesus, eles eram submetidos ao império romano. Então, é evidente que a figura de um Messias era a figura de alguém libertador. Eles já não suportavam mais a opressão. Mas Jesus faz questão, né, de corrigir isso. Então Pedro vai e repreende nosso Senhor. Disse, né, Senhor, que isso jamais te aconteça. E a atitude de Jesus diante dessa repreensão de Pedro é severa. E Jesus vai dizer para Pedro: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim como os homens. Se nós nos recordarmos, essa foi a mesma palavra que Jesus dirigiu a Satanás quando ele foi tentado no deserto. Depois dos 40 dias que Jesus passou e foi tentado por Satanás, depois das 3 tentações, nosso Senhor dirige a sua palavra ao diabo, né? Vai para longe de mim, Satanás. E Jesus aplica essas palavras a Pedro, mostrando que a repreensão era realmente severa e nos mostrando algo fundamental, dizendo que todas as ideias de salvação, todas as ideias de redenção que não passam pelo mistério da cruz, ou seja, que querem eliminar a cruz, são inspiradas por Satanás. E logo depois disso, Jesus chama então toda a multidão e faz aquela afirmação que para nós é tão importante, mas ao mesmo tempo que causa grande apreensão a nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Jesus, ele não somente anuncia o mistério da sua paixão, mas ele estende esse mistério da paixão a todos aqueles que serão seus seguidores. Então o cristianismo é isso, meus irmãos. O cristianismo é um caminho de purificação, é um caminho de morte do homem velho. Jesus veio para nos trazer a vida, e de fato ele nos trouxe a vida, e vida em abundância, a vida eterna, a vida verdadeira. Mas para que essa vida possa se manifestar, é necessário que haja o caminho da purificação da cruz.
E todos nós devemos passar por isso. Nós, individualmente, precisamos carregar a nossa cruz diariamente. E também a própria igreja passa pelo seu mistério da cruz. No Catecismo da Igreja Católica, no número 475, ali a igreja nos diz sobre a purificação final que ela mesma passará no fim dos tempos. E é muito claro o ensinamento dizendo que nós não devemos esperar um triunfo terreno da igreja. A igreja não triunfará neste mundo em termos humanos, assim como Jesus mesmo não triunfou. Pedro e os demais apóstolos, seguidores de Jesus, esperavam um triunfo terreno de Jesus. Mas, na verdade, humanamente falando, o que aconteceu com nosso Senhor foi o fracasso, o pior de todos os fracassos. Quem contemplava o crucificado via que todas as esperanças humanas tinham caído por terra. E isso se aplica também à igreja. Quando nós percebemos que a igreja começa, a se desfacelar, a fragmentar, as pessoas começam a perder a fé, tudo isso não é de nos admirar, porque isso já está no script daquilo que deve acontecer com a igreja. Tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor, na sua vida terrena, acompanhará também o destino da igreja. E nós que somos igreja, nós que fazemos parte do corpo místico da igreja, comungamos também desse destino. Nós então não devemos esperar nessa vida triunfos por sermos cristãos. É claro que nosso Senhor vai nos dar as graças para que nós vivamos dignamente. Mas fugir da cruz é sempre um erro. Porque a cruz que é o instrumento, o meio, que vai fazer com que nós alcancemos a salvação, alcancemos a vida eterna. E é claro o itinerário que Jesus nos indica. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, renuncie às suas vontades, renuncie às suas pretensões, renuncie às suas ilusões triunfalistas. Renuncie a tudo aquilo que vem do coração humano manchado pelo pecado. Tome a sua cruz. Ou seja, o que significa para nós tomar a nossa cruz diariamente? Significa nós aceitarmos a realidade, aceitarmos o sofrimento que Deus permite que nós tenhamos. Deus, Ele não quer que nós soframos. Nós não temos um Deus masoquista, e um Deus sádico, aliás. Nós não somos cristãos masoquistas, nós não gostamos de sofrer pelo sofrimento. E o nosso Deus não é um Deus sádico, que quer fazer com que nós soframos, porque Ele tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Não se trata disso. Se trata de uma realidade que é oriunda do pecado. Se o pecado não tivesse entrado neste mundo, não haveria sofrimento. Mas como, por desgraça, o pecado entrou neste mundo, então o meio de vencer o pecado é o sofrimento, o caminho da cruz. Por isso, aceitemos o sofrimento. Aquilo que nós temos condição de evitar e de mudar, nós devemos nos esforçar para isso. Por exemplo, se alguém padece uma doença grave, ou se nós vemos alguém na indigência, numa tragédia, nós precisamos fazer todos os esforços para tentar mudar aquela situação. Mas existem circunstâncias na vida que nós vemos que não é possível fazer nada. E a atitude de um cristão não é atitude de desespero e nem atitude de revolta diante daquele sofrimento, mas de humilde aceitação, sabendo que aquele sofrimento é uma purificação permitida por Deus, que vai nos conduzir à verdadeira vida. Por isso, tomar a nossa cruz a cada dia significa aceitar o sofrimento. Nós não precisamos necessariamente buscar o sofrimento, porque o sofrimento já faz parte da nossa vida. A cruz, ela já é algo inerente à nossa vida. Todos nós devemos simplesmente aceitá-la. Mas se nós a rejeitamos, o problema é que o sofrimento, ao invés dele diminuir, em pouco tempo ele vai aumentar e vai perder todo o seu significado, todo o seu sentido. Porque qualquer sofrimento que é vivido fora da dimensão da cruz de Cristo, ele é um sofrimento inútil. Então não desperdicemos as oportunidades que nós temos de levar a nossa cruz. Vamos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de nosso Senhor, para que nós depois possamos ressuscitar com Ele. A cruz não deve causar para nós medo, porque nós sabemos o que vem depois da cruz. E justamente porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que Ele está glorioso no céu e promete a salvação para aqueles que o seguem. Então tudo isso traz para nós esperança. Então a fé e a esperança
São virtudes que fazem com que nós suportemos as nossas cruzes sem desfalecer. É evidente, se não houvesse nenhuma esperança, a cruz seria algo totalmente absurdo. Mas Jesus não disse que ele iria morrer, né, e simplesmente seria sepultado. Ele disse que o Filho do Homem iria padecer na mão dos sumos sacerdotes, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. É preciso ver, né, o ensinamento de Jesus completo. É preciso ver, né, a sentença de Jesus completa. Então, o sofrimento não é a última palavra para nós, mas é uma palavra que precisa, né, existir na nossa vida. Não é possível eliminar o sofrimento, não é possível eliminar a cruz. Por isso, aceitemos, né, com coragem. Tudo isso vai fazer com que nós nos tornemos pessoas mais maduras, que nós compreendamos quais são as realidades que realmente importam. Algo muito belo que uma pessoa que vive, né, uma situação de sofrimento na sua vida nos mostra, é que aquilo faz com que a pessoa se torne mais madura. Aquilo amadurece porque nós começamos a ver o que realmente importa. O sofrimento faz com que nós, pouco a pouco, vamos nos distanciando das coisas deste mundo, das coisas perecíveis. Nós vemos que isso é um remédio da sabedoria e da misericórdia de Deus. Se não houvesse o sofrimento, né, nós teríamos a ilusão de que esse mundo aqui é capaz de nos fazer felizes. Mas o sofrimento é um alerta, um remédio, que nos mostra que, de fato, as coisas deste mundo não são capazes de nos dar a felicidade eterna. Por isso, felizes aqueles que passam algum sofrimento, alguma tribulação, unidos a nosso Senhor, porque isso renderá depois grande glória no céu. Ainda que nesse mundo nós podemos antegozar isso, como eu disse, por meio da esperança, por meio da fé, daquilo que nos aguarda. Mas, né, temos que ter paciência. A paciência de nosso Senhor. A paciência que o manso cordeiro apresentou lá no livro de Isaías. A paciência que Jesus mesmo no Horto das Oliveiras e no seu mistério da Via Crucis nos mostrou. E para isso, né, nós temos o precioso auxílio da Virgem Maria. Como eu disse, hoje, dia 15 de setembro, é a memória de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora compreendeu muito perfeitamente esse mistério da cruz. Tanto é que quando Jesus anunciava, ela, né, jamais dizia qualquer palavra contra. Nossa Senhora não impediu Jesus de seguir o caminho da cruz, assim como fez São Pedro. Pedro, ao ouvir o discurso sobre a cruz, se antecipou em querer rejeitá-la. A Virgem Maria jamais fez isso. Até porque Nossa Senhora já sabia, desde o início, que Jesus padeceria seus tormentos. Lá, quando ela apresenta Jesus no templo, junto com São José, Simeão faz a grave profecia, né? Eis que esse menino será causa de queda e sorgimento para muitos de Israel. E quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Nossa Senhora, desde o início, já compreendia o mistério da cruz. E ela foi a única que no caminho do Calvário esteve firme, sustentou a fé e ainda mais, né, serviu de consolo para o seu próprio filho, para que ele fosse ofertar o seu sacrifício por nós. Na quarta estação da Via Sacra, nós meditamos o encontro de Maria Santíssima com seu filho. E ali nós vemos a conformidade total de Nossa Senhora com aquele mistério da cruz. Nossa Senhora, ela não vai e repreende Jesus, seu filho. Nossa Senhora não vai, né, e se desespera diante daquilo. Ela simplesmente vai até Nosso Senhor para, com seu amor materno, dar um consolo para Jesus. Assim como o anjo havia consolado Jesus no Horto das Oliveiras, Nossa Senhora, no caminho do Calvário, vai e consola o Nosso Senhor, para que ele pudesse realmente, né, oferecer o seu sacrifício. E aquilo deu uma força muito grande a Jesus. Ele não precisava disso, evidentemente, porque Jesus, ele é Deus. Mas o que foi que Jesus viu em Maria que o consolou no mistério da cruz? Jesus viu que todo o sangue que ele iria derramar na cruz fazia sentido porque ele era totalmente eficaz em Nossa Senhora. Embora Nosso Senhor soubesse que o seu sangue seria derramado por muitos que não creriam nele e seria desperdiçado, por assim dizer, ele viu que em Nossa Senhora nenhuma gota do seu sangue foi desperdiçada. A cruz do Senhor, ela foi a causa de salvação para a humanidade. Em Nossa Senhora nós temos ali o projeto perfeito de Deus para a humanidade. Tudo de mais precioso, tudo de extraordinário,
que Deus pensou para a humanidade se realizou em Nossa Senhora. Mas tudo que aconteceu em Nossa Senhora é em virtude da cruz de Cristo. Então ali Nosso Senhor tinha diante dele a obra perfeitíssima de Deus. E aquilo então deu força para que ele fosse cumprir o seu sacrifício, para que ele fizesse verdadeiramente a vontade de Deus. Nossa Senhora então ela é a nossa grande guia. Assim como ela fortaleceu o coração de Jesus, ela nos fortalece também, porque quando nós olhamos para ela, nós vemos que a cruz ela é eficaz. E a eficácia da cruz, ou seja, as graças, todos os méritos de Nosso Senhor, nós podemos contemplar vendo Nossa Senhora. Nesse dia de Nossa Senhora das Dores, olhamos para a Virgem Dolorosa e procuremos nos aproximar dela, aprender dela como é que nós podemos aproveitar bem do mistério da cruz. Ela mais do que ninguém nos ensina isso. Ela mais do que ninguém vai nos ajudar a não temer aquilo que humanamente é tão assustador, aquilo que humanamente nos causa repulsa. Nossa Senhora, como boa mãe, ela vai nos ajudar. Nós temos essa força, essa paciência, e ela vai fazer com que o sangue de Jesus derramado na cruz possa realmente frutificar nas nossas vidas. Que nós, então, possamos com coragem, com determinação, com fé e com esperança, ouvir as palavras do Senhor. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não queiramos salvar a nossa vida neste mundo, porque senão nós vamos perdê-la. Palavras do próprio Cristo. Mas se nós perdemos a nossa vida por causa do Evangelho, nós nos salvaremos. O que significa perder a vida por causa do Evangelho? É não se importar com os próprios projetos triunfalistas neste mundo. É se importar realmente com a glória de Deus. Aquele que se importa única e exclusivamente com a glória de Deus, esses serão que vão se salvar. E que nós sejamos esses pela misericórdia de nosso Senhor e por intercessão da Virgem Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.